Agora 10 horas com mais 17 minutos. Vamos falar sobre as prefeituras aqui de cidades mineradoras de Minas Gerais que denunciam prejuízos com a falta de pagamento da CEFEM, a compensação financeira de exploração mineral, tributo pago, pelas mineradoras e distribuído pela ANM, Agência Nacional de Mineração, não é repassado desde maio. E sobre este assunto, a gente conversa agora com o consultor de Relações Institucionais e Econômicas da AMIG, Associação dos Municípios Mineradores aqui de Minas Gerais e do Brasil, Valdir Salvador de Oliveira. Valdir, é um prazer tê-lo aqui na Band News. Obrigado por ter atendido o nosso pedido. Prazer é da AMIG, estamos à disposição. Vamos lá então, Valdir, como é que a AMIG, recebe tudo isso, essa falta de pagamento aí, e o tributo, que com certeza faz muita falta para os municípios, as prefeituras e obviamente também para a AMIG. Como é que vocês têm visto todo este atraso aí no repasse, Valdir? O que está acontecendo agora lamentavelmente, é uma consequência de uma desestruturação da Agência Nacional de Mineração que vem acontecendo há muitos anos. Ela foi transformada em agência em 5 de dezembro de 2018. Ela vai fazer 5 anos de existência agora, em 5 de dezembro de 23. Ela é substituta do antigo DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, que foi sendo sucateado e, na nossa opinião, propositalmente sucateado ao longo das últimas décadas. O que aconteceu, por exemplo, com as barragens de Mariana e Brumadinho, na nossa opinião, que temos mais de 30 anos de vivência nisso, a AMIG tem 32 anos de fundação, foi uma combinação da autossuficiência da engenharia das empresas, lamentavelmente, e a falta de fiscalização do antigo DNPM e da Agência Nacional de Mineração. A agência hoje, para que todos os ouvintes tenham uma ideia, porque o não pagamento do royalty, porque o royalty é o valor que a empresa mineradora paga ao país por usar a geologia do país em benefício dela, o preço de venda. Não é um tributo, não é um imposto. No caso do minério de ferro, por exemplo, que é a maior produção geológica de Minas e do Brasil, a AMIG atua em 7 estados brasileiros, 3,5% do valor do faturamento das mineradoras é pago ao país, 60% fica com os municípios produtores, 15% com os municípios que não são produtores, mas impactados pela atividade, 15% com o Estado e 10% com a União. Então, não receber o valor do royalty, que é a entrega, para compensar a entrega da geologia do país às mineradoras, é um calote, é muito mais do que se fosse um tributo. Então, a desestruturação foi chegando a tal ponto que a agência hoje tem 606 funcionários, quando deveria ter, no mínimo, 1.700. Ela foi caindo ao longo dos anos. Tem 1.066 cargos vagos. A agência foi criada para ter equivalência com as demais agências, a Agência Nacional de Água, a de Petróleo, a de Energia e tantas outras. Os funcionários da agência ganham metade ou menos da metade das outras. A agência não tem sistema, não tem frota, não tem recurso para diária, não tem estrutura de funcionamento. Então foi chegando um ponto que hoje os municípios estão já há mais de 60 dias sem receber o royalty, porque o sistema da agência não consegue operar, não consegue conversar, não consegue fazer a conciliação dos direitos minerários que recolhe a CEFEM com fazer essa conciliação e mandar para o Banco Brasil distribuir. Ô, Valdir. Pois não. Desculpa te interromper, quem está falando é o Murilo. É só para a gente ter ideia do que a gente está falando. Aqui em Minas Gerais são quantas cidades que deveriam estar recebendo esse royalty, não estão recebendo, e qual o valor atrasado, e se esse repasse é mensal? Esse repasse é mensal, as empresas são obrigadas a informar esse valor 60 dias antes dele ser transferido para os municípios. Então, no dia 30 de junho agora, ela informou o valor que ela vai pagar em 30 de agosto. Como nós não recebemos ainda junho e maio, esses valores referem-se a março e abril desse ano. Todos os meses
até o 5º dia de cada mês é repassado aos municípios. Minas Gerais tem mais de 500 municípios mineradores, mas que tem arrecadação significativa, 10% disso, não passa disso. A mineração brasileira é muito concentrada, infelizmente é muito concentrada. O ideal seria que essa riqueza fosse distribuída em mais municípios do país. O Brasil tem mais de 2.500 municípios mineradores, mas municípios que têm uma boa arrecadação de CEFEM são 60, 50, 60. Agora, o prejuízo é enorme, porque as cidades fazem os seus orçamentos tendo a certeza que elas recebem a informação antes do repasse desse recurso. Pois é, nós estamos falando de quanto? A gente está falando de quanto, esses valores atrasados? Para que você tenha ideia, Murilo, do descaso do governo federal em relação à geologia brasileira, à mineração, nem o tamanho do que nós vamos receber, nós sabemos, porque as empresas informam ao governo federal e ele é que nos passa o valor. Então, no dia 30, dia 1º, ele informa, olha, vocês receberão no dia 5 tal valor. Nós não conseguimos nem receber a informação de quanto nós temos direito que deveria ser acreditado. É um descaso. Olha, para vocês terem a dimensão de como vai a geologia do Brasil, a mineração brasileira, hoje existem 5 fiscais, 5, para fiscalizar mais de 13 mil recolhedores de CEFEM e mais de 34 mil títulos minerários ativos. Ou seja, as empresas ficam completamente à vontade para pagar o que elas querem, como elas querem, da forma que elas querem, ou até não pagarem. A sonegação de CEFEM no Brasil, vocês devem ter tido acesso aos relatórios do TCU, do Tribunal de Contas da União. Para cada R$1 de CEFEM recolhido no Brasil, tem pelo menos mais um sonegado. E isso repete-se há décadas. Então, a mineração brasileira, o governo federal, que é o único que pode fiscalizar, os municípios não podem fiscalizar, multar, autuar, que deveria fazer isso, é muito pai, é muito padrinho para a iniciativa privada e é um padrasto para os estados e os municípios mineradores, que ficam com impacto ambiental, social e agora impacto econômico, porque não conseguem receber aquilo que tem direito. Estamos esperando há 7 meses, já são 7 meses do novo governo federal, que viesse uma estruturação imediata, espontânea, rápida, pelo menos para superar a crise que arrasta anos e depois vai se estruturando a agência como deve, porque o plano de estruturação dela era previsto para os 4 primeiros anos de vida dela. Já passaram os 4 e nada. Aí chega um novo governo que não se mexe. A agência está em greve não é porque os funcionários não querem trabalhar, é porque eles não têm condição de trabalhar. Eles não têm estrutura para trabalhar. E aí nós estamos falando de não pagamento de CEFEM, naturalmente de não fiscalização de barragem. Não fica claro, mas está implícito se a agência não tem estrutura. Em negar alvarás, novos alvarás de lavra e de pesquisa, com prejuízo a todo mundo, mas é um absurdo, um descaso, uma irresponsabilidade. E os municípios ficam de mãos atadas, porque por ser uma atividade regulada por leis federais e só o governo federal pode agir, nós apenas assistimos o que está acontecendo. Gritamos, pedimos para mudar, levamos sugestões, um segmento importantíssimo, que mesmo com essa sonegação absurda e esse descaso, responde por 5% do PIB e mais de 10% da balança de exportação brasileira. E mesmo assim não consegue ter um tratamento devido e adequado do governo federal a uma atividade econômica tão grande. Então, as prefeituras estão ficando com déficit orçamentário, começando a ter déficit financeiro, vão ter problemas sérios para cumprir os seus pagamentos, porque o governo federal não se interessa pela geologia mineral brasileira. É lamentável, mas essa é a verdade. A ausência de gestão, então, do governo federal. A gente está conversando com o Valdir Salvador, ele que é consultor da Associação de Municípios Mineradores, né, aqui de Minas Gerais. É a Luciana falando com você, Valdir. Valdir, diante dos fatores que você nos passou, né, com riqueza de detalhes, isso é um retrocesso para o setor, obviamente, e isso dá à iniciativa privada uma certa liberdade em que ela mesmo
se auto-regula, assim, fica por conta dela a regulamentação da coisa. Tem como judicializar essa questão? Como é que você vê isso? Já está judicializada, já está denunciada junto ao Ministério Público, já está cantada em verso e em prosa na Câmara Federal, no Senado Federal, no Ministério de Minas e Energia, na Casa Civil, na Vice-Presidência da República, na Presidência da República, há anos. E todo mundo lava as mãos. Exatamente. Há anos a mineração brasileira, pelo lado privado, porque a gente precisa contextualizar o que é mineração. Mineração não são as empresas mineradoras. Elas são uma parte muito importante da atividade, e a AMIG, que atua em 7 estados brasileiros, 51 cidades, as principais cidades mineradoras do Brasil. Pra você ter ideia do impacto, nós estamos falando dessas cidades que a AMIG congrega, em mais de 80% da produção mineral brasileira. Então, o que foi acontecendo ao longo dos anos, você foi lúcida na sua colocação. Há um processo de autorregulação. As empresas recolhem o que acham que devem, da forma que devem. Se autofiscalizam, se autorregulamentam, porque elas sabem que não tem braço de governo para regular e fiscalizar uma das mais importantes atividades econômicas do Brasil. Exportamos 80% da produção mineral brasileira sem transformá-la internamente em aço, gusa, ferro aqui no Brasil. Exporta-se tudo quase in natura. Não se paga nada sobre exportação, porque, lamentavelmente, a Lei Candir, que foi instituída em 1997, isentou o produto brasileiro de exportação. Inclusive, nós estamos, nesse momento, discutindo com a Câmara e com o Senado qual a razão de se continuar isentando o minério exportado, porque o minério que é transformado aqui dentro, que tem valor, esse não há questionamento, ninguém interessa em onerá-lo em nada. Mas será possível que o Brasil, que exporta 80% da sua produção mineral, vai continuar vendo isso afora sem ter qualquer tipo de retorno, já que não se paga ICMS, não se transforma? Além disso tudo, nós estamos com os erros primários de não fiscalizar a barragem como devia, de não fiscalizar a CEFEM como devia, de não fazer uma avaliação permanente se as concessões estão sendo cumpridas de acordo com o plano de aproveitamento econômico que cada mineradora é obrigada a protocolar no momento que ela tem o pedido e depois a expedição do alvará de pesquisa e o alvará de lavra. Então, não tem cabimento o que o governo está fazendo. É um deboche. A gente passou por péssimos anos nesses últimos 4 ou 5 anos. O governo federal foi ainda pior nos 4 ou 5 anos. E tínhamos uma esperança renovada para o novo governo. Aliás, ainda temos, né? Porque a gente não pode morrer, não pode perder a esperança. Ainda temos essa esperança renovada de que iam debochar menos da economia mineral. E o lado privado da economia mineral, ele se vale pela própria autorregulação. E nós que não podemos fazer nada? O royalty não é municipal. Um fiscal de uma prefeitura não pode ir lá na mineradora cobrar dela. Um fiscal de meio ambiente da prefeitura não pode entrar numa mineradora e fazer uma fiscalização se as condicionantes impostas por época de um licenciamento ambiental estão sendo cumpridas. Um prefeito não pode impedir o funcionamento de uma mineração na cidade dele, porque todos os alvarás geológicos são emitidos pelo governo federal e todos os alvarás ambientais pelo governo estadual. E nós vamos ficar a contemplar a atividade principal das nossas cidades. Não é possível mais isso, sabe? A gente, nesse momento, por exemplo, mesmo altamente prejudicado pelo não repasse do royalty, não tem condição de atribuir qualquer aspecto negativo aos funcionários da agência. Nós conhecemos bem a rotina deles. Eles, essa semana, para tentar nos passar pelo menos um dos meses de atraso do royalty, estão fazendo conciliação em planilhas para definir qual seria realmente, como vai ser repassado aos municípios, na mão, porque o governo não tem sistema. Hoje, nós, cidadãos comuns, não vamos nem a um banco mais, porque tudo você resolve com um celular na sua mão, com um aplicativo de banco. E o governo federal não tem sistema para gerenciar a atividade que é responsável por 5% do PIB brasileiro. É um deboche. E vocês que são da imprensa, e tem
um canal de comunicação do porte dos seus com a imprensa, verifica se vocês ouviram nesses últimos 7 meses uma única palavra do governo federal com relação a melhorias, a avanço na agência, a tirar ela desse quadro que ela está hoje de quebradeira. Vocês não ouviram nada, porque não se fala nada. Absolutamente nada. É uma situação de deboche. Vocês fiquem aí, com o impacto ambiental, com o impacto social, com a sua negação absurda. Vocês mesmo, pela Band, foram anunciantes de uma campanha da AMIG para cobrar da Vale uma das dívidas que elas têm com os municípios mineradores de 2 bilhões e 400 milhões que não paga há mais de 2 décadas. No balanço da Vale, eu estou falando da Vale porque é a maior mineradora do Brasil, que nós não temos nenhuma animosidade, nenhum desprezo com mineradora alguma, porque nós sabemos que são elas que sustentam a atividade econômica das nossas cidades. Seria uma estupidez se a AMIG trabalhasse contra o desenvolvimento da mineração. A AMIG trabalha contra a forma que ele acontece hoje, é completamente diferente. Nós não enxergamos as empresas como adversárias dos municípios, jamais. Nós só queremos que a atividade funcione regulada, fiscalizada, gerenciada, bem-sucedida para o lado privado e para o público. Se vocês entrarem no balanço da Vale hoje, vocês vão ver lá que no balanço de 2022, que terminou há 6 meses atrás, existe lá 10 bilhões para pagamento de possíveis perdas de CEFEM. A Vale sabe que ela tem hoje um déficit de alguns bilhões com os municípios mineradores. Eu estou falando de uma para exemplificar. São dezenas de dívidas. O país hoje tem, na praça, na rua, mais de 20 bilhões não recolhidos de royalty. Eu não estou falando de imposto. Imposto é ICM, IPTU, ISS, IPI. Eu estou falando de royalty. Royalty é o valor que o Brasil cobra para entregar a sua geologia para alguém da iniciativa privada beneficiar e vender. Quando você não paga royalty, você está dando cano, você está roubando. É como se eu fosse numa loja, pegasse uma mercadoria, levasse e não pagasse. Tá certo. É isso que acontece hoje. É lamentável, mas é esse o quadro de descaso do governo federal em relação aos estados e municípios mineradores. Tá certo, Valdir. Nós conversamos com o Valdir Salvador de Oliveira, ele que é o consultor de Relações Institucionais e Econômicas da AMIG, Associação dos Municípios Mineradores de Minas e também do Brasil, que falou aí, né, sobre o prejuízo causado pela falta de pagamento da CEFEM, a compensação financeira pela exploração mineral, né, os royalties da mineração que não estão sendo pagos aos municípios, né, que são explorados e não estão tendo esse retorno aí oficial, esse retorno obrigatório que não tem sido pago. Ô Valdir, obrigado, viu, pela aula aí, pela explicação e conte conosco. A gente está sempre à disposição, sempre às ordens. Valeu. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Também. Somos nós quem agradece, viu, Valdir? Ótimo dia para você. Murilo.